Olá, crianças! Hoje eu trouxe para vocês uma pizza gigante, né? Nós estamos na unidade Minhas Escolhas, unidade 6, capítulo 1, Deixa que eu mesmo faço. Uma receita de uma pizza dessa será quais os ingredientes necessários para essa pizza, hein, gente? Quais os ingredientes necessários para essa pizza? E como preparar uma pizza desse tamanho, né? Porque a quantidade de ingredientes será a mesma quantidade daquela tradicional que nós conhecemos, a pequena, a média e a grande. Essa daí nem é pequena, nem é média, nem é grande, é gigantesca, né? Foi uma atividade que nós fizemos aqui na escola com os meninos dos anos anteriores, de 2019, antes da pandemia, certo? Então, nós vamos aqui dar continuidade. Nós estamos com esse capítulo onde nós falamos sobre receitas, onde nós falamos sobre cardápios, tá certo? E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Vamos ver a definição de receita. O que você entende por receita? Indica a maneira adequada de preparar um alimento, né? E na receita tem os ingredientes e o que deve ser usado, né? Os ingredientes é o que deve ser usado. Também tem como preparar, se vai para o forno, quanto tempo leva, né? A receita tem tanto os ingredientes como o procedimento pelo qual ele passa, né? Para se fazer aquele prato. Fiquem imaginando aí, nessa pizza inicial que nós tivemos lá na abertura, né? Quais os ingredientes, quanto tempo levou, né, no forno, né, para ficar pronta. E o cardápio, que vocês entendem por cardápio? É um texto que apresenta informações sobre o que há para comer ou beber em um determinado estabelecimento. Esse estabelecimento pode ser um restaurante, pode ser uma sorveteria, pode ser uma pizzaria, pode até mesmo ser uma casa de suco, né? Que aí ela vai, no cardápio vai ter as opções, o que levou para fazer determinado prato ou o suco, né? Os ingredientes que tem naquele prato, ou no suco, ou no sorvete, e o valor, certo? Então, esse conteúdo nós já iniciamos nas aulas anteriores, nós estamos só fazendo uma pequena revisão. Vamos falar também de outro assunto que também já não é novidade para vocês, sobre substantivo, né? Sobre o substantivo comum e sobre o substantivo próprio, tá certo? Então, vamos falar. Então, substantivo comum se refere a seres ou coisas que, em geral, né? Substantivo próprio se refere a seres ou coisas específicas. Comum, menino, né? Você não tá, é um menino qualquer. Se for um substantivo próprio, você vai dar nome a esse menino. No caso, André é o nome do menino. André é um substantivo próprio, certo? Comum, cidade. Cidade, o nome cidade é um substantivo comum. Mas se eu disser o nome da cidade, o nome da cidade é um substantivo próprio. Então, a palavra Curitiba é o nome de uma cidade, portanto, é um substantivo próprio. Vamos ver novamente a definição dos dois, né? Substantivo comum e substantivo próprio. Esse conteúdo você viu no primeiro ano, você já viu agora no segundo ano, nós estamos revisando, né? Então, o substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral, uma fruta, um animal, um objeto, né? E os substantivos próprios se refere a seres ou coisas específicas.
Então, se eu for falar o nome, se eu for me referir a uma pessoa, o nome dessa pessoa é um substantivo próprio. O nome da cidade é um substantivo próprio. Por quê? Porque ele se refere a coisas ou seres específicos, certo? Então, agora, dando continuidade a substantivo, nós na aula passada falamos também de outros tipos de substantivo, não foi, crianças? Estão lembradas? Mas o que é um substantivo próprio e comum? É chamado de substantivo a classe gramatical que denomina indivíduos, coisas, sentimentos, fenômenos e todas as coisas que podemos nomear. Eles possuem variação como de gênero, número, né, de gênero, se é masculino ou feminino. Nós podemos dizer, cadeira e o fogão. A cadeira, o gênero é o quê? É um gênero feminino. O fogão é um gênero que? Masculino. Número tem a ver com singular e plural. Nós também já falamos. Singular quando indica um só ser. Plural quando indica mais de um, né? Então, a bola é o que? É singular. As bolas, plural. Substantivo próprio e comum, que é o que nós estamos estudando agora também, né? Então, substantivo próprio é aquela palavra que especifica algo. Nós acabamos de ver isso, né? Sendo indicado com a letra maiúscula, como nome de cidades, nome de pessoas e países, né? Já os substantivos comuns são indicados por letra minúscula, começa com a letra minúscula, né? Então, é o que denomina coisa de forma geral que possuem características em comum, sem especificar variações. Os substantivos próprios e comuns confundem-se bastante os alunos durante os primeiros anos de alfabetização. As crianças que estão vindo do primeiro ano, antiga alfabetização, para o segundo ano, ficam meio confusos com relação a substantivo próprio e comum, certo? Mas para isso a gente está estudando, para isso a gente está revisando, para que essa dúvida ela deixe de existir, tá certo? Então, muitos alunos não conseguem identificar qual a diferença entre os dois tipos de substantivo. E por isso é muito importante realizar diversas atividades com os alunos para que eles possam aprender a identificar a diferença entre os dois. Por que é que eu coloquei isso? Porque a gente vai ter que fazer várias atividades para vocês fixarem melhor o conteúdo. Falamos sobre substantivos comuns, sobre substantivos próprios, sobre gênero do substantivo que tem a ver com o feminino e com o masculino. Falamos sobre o número do substantivo, que é o singular e o plural. E agora nós vamos falar sobre os substantivos concretos e substantivos abstratos, que nós também falamos na aula anterior, certo? Então, os substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres que existem tanto no mundo real ou imaginário, desde que é conhecimento de todo, né? Desde que ele seja do conhecimento de todo. Não precisa de outra coisa, né? Não precisa de outro para existir, né? Então, vamos lá. O ar, o vento, a mesa, a fada, o barco, a mesa, a cadeira, o livro, o quadro, né? Então, são substantivos concretos. Por quê? Porque ele
ele não precisa de outro para existir, ele tem a existência própria, tá certo? Substantivo abstrato já precisa, já depende de outros para existir, né? Porque ele está relacionado à quantidade, a sentimentos, a sensações, né? Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre substantivos abstratos. São palavras que nomeiam seres sem existência própria, que dependem de outros para existirem. Indicam quantidades, sentimentos, sensações e ações. Palavras derivadas do verbos de outros, como amor, inveja, pobreza, viagem, leitura e etc. São exemplos de substantivos abstratos, porque os substantivos abstratos, eles dependem de outros para existirem. No nosso livro, da página 52, vocês viram a definição de substantivo abstrato com essas mesmas palavrinhas aqui, como exemplo, certo? Vamos ver novamente. Então, substantivo abstrato são palavras que indicam sentimentos, ações, qualidades e estados dos seres. Então, pode ser tristeza, fome, viagem, cor, bondade, calma, doença, amor. Mas existem outros substantivos que também são considerados substantivos abstratos. Eles indicam que qualidades e defeitos, estados, ações, sentimentos, sensações e noções. Na página 53 do livrinho de vocês, vocês podem verificar esse quadrinho aí, estudar também esse tipo de substantivo abstrato no livro de vocês da página 53, tá certo? Então, o que indica qualidade e defeito? Sinceridade, beleza, feiura, egoísmo, né? Estado, doença, riqueza, juventude, ilusão. Ações, organização, viagem, compra. Sentimento, saudade, felicidade, raiva, amor, tristeza. Sensações, frio, tontura, sede, fome. Noções de tamanho, cor, peso, massa e altura. Então, esses também são alguns tipos de substantivos considerados abstratos, tá certo? Vamos realizar umas atividades da nossa ficha, tá certo? Abram a fichinha aí das páginas 25 até a página 28. Na página 25, tá pedindo para você pintar de verde os substantivos concretos, certo? E de laranja os substantivos abstratos. Então, quais foram os substantivos concretos que nós pintamos? Aqueles concretos são que não precisam de outros para existir. Então, foi a amizade, concreto foi a pia, né? A pia existe sem precisar de outro para existir. Então, a pia e a mesa são substantivos concretos. Portanto, foi pintado na cor verde, na cor indicada. Verde são os substantivos concretos. E os substantivos abstratos, pela definição que nós estudamos, são aqueles que precisam de outros para existir. Então, amizade, tristeza, raiva, bondade, alegria são substantivos abstratos, tá certo?
Então, agora vocês vão usar as palavras que vocês pintaram dos itens A, B, C, D, E, F e G e vão colocar na cruzadinha, né? Para completar a cruzadinha, porque já tinha o nome amor. O nome amor representa um substantivo que? Substantivo abstrato, não é isso? Então, vocês iriam colocar na letra A, amizade, na letra B, tristeza, na letra C, raiva, porque nós estamos tirando daqui, né? Na letra D, bondade, E é um substantivo concreto, pia, F, outro substantivo concreto, mesa, e G, alegria, um substantivo abstrato, não é isso? Então, falamos sobre os substantivos concretos, realizamos a atividade da página 25, agora vamos fazer a da página 26. Aqui nós temos substantivos concretos, flor, sol, gelo, Papai Noel, livros. Substantivo abstrato, frio, verão, estudos, natureza e Natal. Você vai colocar aqui, olhar o nome dos desenhos, né, que já tem aqui, e vai escrever, tirando do quadrinho do substantivo concreto e substantivo abstrato. Então, concreto aqui, flor, gelo, livro, sol e Papai Noel. Foram os que nós conseguimos tirar desse quadrinho aqui com os substantivos concretos. No substantivo abstrato nós temos o que? Natureza, frio, estudo, verão e Natal, certo? Então, por que será que nós colocamos o substantivo concreto, tinha um desenho para os substantivos concretos? Porque eles existem sem precisar da existência de outras coisas, né? Então, eles são nós podemos representar através de desenho, a flor, o sol, o gelo, nós podemos desenhar o Papai Noel, nós podemos desenhar o frio. E o substantivo abstrato, como que você vai desenhar o frio? Para você desenhar o frio, você ia precisar representar usando outras coisas, usando uma criança, vamos supor, com frio, né, encolhidinha. Então, você ia precisar, era necessária a existência de algo a mais para representar, certo? A mesma coisa com as demais palavras. Na página 27 tem para vocês, né? Maicon estava organizando uma lista de convidados para seu aniversário, mas entrou um vento pela janela de seu quarto e misturou todos os papéis de sua escrivaninha. Ajude a organizar a lista novamente, pintando de verde os substantivos próprios, né? Os substantivos com o nome dos convidados, né? Então, se são convidados para o aniversário, ele tinha que convidar pessoas, né? Então, pintou Cibele, Beatriz, o Túlio, Pedro, Vinícius e Rafael. Aqui, gente, é pessoal, a resposta é pessoal. Eu coloquei um substantivo aqui comum, mas você pode usar o seu, né? A sua palavrinha, que, por exemplo, eu coloquei aquela menina é bonita. Você pode colocar aquela garota, aquela moça, aquela senhora, né? Então, são substantivos comuns. Então, a resposta aí é pessoal. Esse palhaço é engraçado. Esse menino é engraçado. Poderia ser também, né? Então, a gatinha está em cima do telhado. Pense em outro animal aí que poderia estar em cima do telhado. Eu só consegui pensar na gatinha. Então,
A bola está em cima do telhado. Por que a bola está em cima do telhado? Porque alguém chutou e caiu. Então, poderia ser a bola também. Então, o substantivo comum você teria que completar. Não necessariamente com as palavras que eu coloquei aqui, tá certo? Os garotos acabaram de chegar. Os meninos acabaram de chegar. Os alunos acabaram de chegar. Os estudantes acabaram de estudar, certo? Meu casaco está no guarda-roupa. Meu casaco está no guarda-roupa. O que é que está seu no guarda-roupa? Porque o que você consegue guardar? Meu calção. Meu que mais? Então pense aí e coloque um substantivo que possa dar sentido à frase, completar a frase corretamente. Que sapato feio, que gato feio, que cachorro feio, né? Então, fica a seu critério o complemento. As crianças estão contentes, as meninas estão contentes. As garotas estão contentes. Os pássaros estão voando. Essa bailarina dança bem. Então, essa menina dança bem, essa garota dança bem, né? Então, são substantivos que você poderia usar de uma forma diferente da minha. Complete a tabela abaixo com informações que estão faltando. Aqui é a página 28. Vocês estão vendo aqui que tem os substantivos próprios, que são nome de pessoas ou de lugares, e substantivos comuns, certo? Então, Fabiano é o nome de menino. Brasil é o nome de um país. Fortaleza é o nome de uma cidade. A nossa cidade se chama Fortaleza, né? Kelly é o nome de uma menina ou de uma garota, né? São Francisco é o nome de um rio. Flávia, que no caso você poderia colocar ou Flávia ou Cláudia, porque está no singular, né? Eu coloquei Flávia e Cláudia, mas aqui você tem que colocar só uma das duas, porque a frase vai estar no singular. Então, Flávia é o nome da minha professora, ou Cláudia é o nome da minha professora. Se fosse as duas, então seria Flávia e Cláudia, né? Era plural, né? Ficaria errado se vocês completassem dessa forma. Então, escolhe ou Flávia ou Cláudia, que são substantivos próprios, para completar a resposta de vocês. Na página 46 do livro, é uma correção que nós iremos fazer agora, referente à atividade do dia 31, certo? Houve outras atividades também do dia 31, mas só que era pessoal e eu não trouxe para correção porque você ia fazer do seu jeitinho, né? Então, aqui na página do dia 31, na página 46, vocês iriam circular, né? Observe a imagem e circule as palavras que as nomeiam. Preste atenção, pois há apenas uma opção correta para cada imagem. Então, você vai olhar a imagem do primeiro desenho e vai circular aquele que representa, né? Então, a segunda, olha só, olha a imagem e circula o que essa imagem representa, ok? Então, vamos lá. Mas, olha para a ortografia, né, gente? Tesouro é com 2 S ou com um S? Com um S, né? Tesouro. Quando ele tem um S, ele tem som de Z, né? Risada também é com um S, porque com S entre vogais tem som de Z.
Sobremesa, com S também, porque tem som de Z, está entre vogais. Depois que você fez a primeira questão, que você circulou as palavras tesouro com S, risada com S e sobremesa com S, você vai procurar as palavras que estão aqui em destaque: vaso, pesca, asas, Elisa, camiseta, raposa, José, visita, girassol, cuidadoso, passeio, gasolina, esconderijo e aviso. Você vai encontrar as palavrinhas no caça-palavra e vai marcar, né? Vai destacar, certo? Eu concluo mais uma aula de português, né? A nossa primeira aula de português. Primeira aula de português de setembro, né? Em homenagem à Semana da Pátria, que nós já iniciamos as nossas comemorações em homenagem à pátria. Apesar da semana ser na próxima semana, mas nós já começamos as nossas homenagens. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.